Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eli Domingos e vamos a mais um bloco do nosso curso de Lei de Execução Penal. Desta vez, do trabalho, um tópico, um assunto muito importante aqui do estudo da Lei de Execução Penal. Vamos nós jogar logo o nosso material na tela, sem mais delongas. Inclusive, esse assunto, o trabalho, relaciona-se lá com a remissão da pena. Inicialmente, vamos aqui partindo do nosso artigo 28, que destaca e menciona que o trabalho tem como dever social e condição de dignidade humana e terá finalidade educativa e produtiva. Isso mesmo, a finalidade do trabalho, de acordo com a Lei de Execução Penal, é essa finalidade educativa e produtiva. Deve gerar, sim, produção. Vale salientar que o trabalho do preso não está sujeito a CLT. Ou seja, é óbvio que você não vai ver o preso trabalhando no sistema prisional e, em razão dessa atividade laboral, ele vai ter a carteira de trabalho assinada, professor. Claro que não, né, meu jovem? Porque o trabalho do preso não está sujeito à consolidação das leis trabalhistas, ou seja, não está sujeito à CLT. Então não tem preso trabalhando com carteira assinada. Seguindo o nosso artigo 29, destaca que o trabalho será remunerado mediante prévia tabela que não pode ser inferior a 3/4 de um salário, ou seja, o dinheiro que o preso vai receber em razão do trabalho executado não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Perfeito? Fica ligado, pois o produto da remuneração, o dinheiro que ele vai receber em razão do trabalho executado, ele deverá atender a algumas demandas. E aqui, no nosso parágrafo 1º, já traz essas demandas que irão ser atendidas de acordo com a remuneração recebida. A primeira é a indenização dos danos causados pelo crime. Professor, mas como assim? Ele vai ter que indenizar se causar algum dano decorrente do crime praticado? Sim, só que eu tenho que ficar muito atento porque essa indenização ela tem que estar determinada na sentença. Então, desde que determinados judicialmente e que não possam ser reparados por qualquer que sejam os outros meios, né? Tem que estar determinado judicialmente, não pode ser reparado por outro meio. Parte da remuneração destina-se à assistência familiar, outra parte a pequenas despesas sociais e, por último, chamo sua atenção porque a remuneração do preso também vai atender ao ressarcimento ao Estado. Isso mesmo, o Estado deverá ser ressarcido das despesas realizadas
com a manutenção do condenado no sistema penitenciário. Tranquilo? Vamos nós avançando. O nosso parágrafo 2º ressalta que outras aplicações legais será depositada a parte restante para constituição de pecúlio em caderneta de poupança. Ou seja, o que sobrar eu vou jogar na caderneta de poupança. Professor, mas o preso ele tem direito à caderneta de poupança? Claro que sim, e essa será entregue ao condenado quando ele for posto em liberdade. Vale salientar que aqui eu estou falando do trabalho que é executado em razão do cumprimento de PPL. Falou em PPL, obviamente, observa o que? O cumprimento de regime, que pode ser regime fechado, semiaberto ou aberto. Perfeito? Esse trabalho aqui na PPL, todos serão remunerados e não pode ser superior a 3/4 de um salário mínimo, e o produto dessa remuneração vai ser distribuído de acordo com o que eu mencionei. O que sobrou, eu jogo lá na caderneta de poupança. Por que eu chamo essa tua atenção? O nosso artigo 30, ele ressalta que as atividades, as tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. O que é isso? Fica ligado, porque assim como nós temos a condenação em PPL, que é pena privativa de liberdade, nós também podemos ter a pena restritiva de direito. E pena restritiva de direito, nós temos dentre elas uma que é a prestação de serviço à comunidade. Só que assim, jovem, essa situação aqui, na condição de trabalho, prestação de serviço à comunidade, em razão de PRD, que é pena restritiva de direito, esse trabalho aqui, jovem, é no 0800. Não vai ser remunerado, é o que está dizendo aqui para você o nosso artigo 30, que essas atividades, prestação de serviço à comunidade, não serão remuneradas. Se eu mencionei trabalho, eu quero que você observe que o trabalho ele pode ser executado dentro da unidade prisional. Ele pode ser executado dentro da unidade prisional ou fora da unidade prisional. É por isso que nós temos o trabalho, a definição, trabalho interno e trabalho externo. Para o trabalho interno, vamos logo aqui bater pontos importantes. Aqui está falando de trabalho interno. O condenado a PPL, olha aqui, ele está obrigado ao trabalho. Ele está obrigado ao trabalho. Só que deve ser o que é observado, na medida de suas aptidões e capacidade. Ele está obrigado. O condenado, falei do condenado. Fica ligado, porque se eu falei condenado está obrigado, trabalho. Aí eu quero que você divida os presos em duas situações, condenado e provisório. E provisório. Por quê? Porque o condenado está obrigado ao trabalho. Já o provisório é facultativo. Perfeito? Então, além disso, fica ligado, porque dizer que está obrigado não é a mesma coisa de dizer que o trabalho é forçado. Não existe. Na lei de execução penal, tudo aquilo que você vê como obrigatoriedade, não entenda que seja forçado. Perfeito? É proibido trabalho forçado. Isso não é permitido no nosso ordenamento pátrio. Perfeito? Porém, esta não é uma obrigação trazida pelo legislador da lei de execução penal. Esse trabalho forçado seria, por exemplo, por meio de castigos físicos ou mesmo sem o recebimento de algum benefício, como exemplo, a remuneração, o que não é o caso do trabalho do preso. Inclusive, fica atento. A recusa injustificada ao trabalho constitui falta grave.
Perfeito? Beleza? Vamos salientar o nosso parágrafo único, pois o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser exercido no interior do estabelecimento. Ou seja, o preso provisório só pode trabalhar internamente. O preso provisório só pode trabalhar internamente, o trabalho para ele não é obrigatório, é facultativo. Vamos nós. Assim como o preso provisório não está obrigado a trabalhar, devemos também observar que o condenado por prática de crime político, esse também não está obrigado ao trabalho. Então são duas situações em que o trabalho não será obrigatório. O primeiro é o preso provisório, o segundo é o condenado por crime político, perfeito, condenado por crime político. Para ambos, o trabalho não será obrigatório. Vamos ao nosso artigo 32, falar um pouco dessa atribuição. Né? A atribuição do trabalho deverão ser levadas em consideração a habilitação do cara, a condição pessoal do preso e as necessidades futuras, bem como as oportunidades oferecidas. Vale salientar que deve-se haver um limite, né? Deverá ser limitado tanto quanto possível o artesanato sem expressão econômica. Observa, deve ser limitado o artesanato sem expressão econômica. Mas por quê? Lá no início eu trouxe para você que o trabalho ele deve gerar uma produção econômica. Deve ser produtivo, gerar uma produção econômica. Até mesmo porque o produto remuneratório deverá atender a algumas situações e demandas, não é isso? Distribuição para ressarcir o Estado, para auxiliar a família, para O artigo 32 traz algumas atribuições de trabalho, né? Deverão ser levadas em consideração a habilitação, as condições pessoais, as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Vale salientar que o artesanato sem expressão, ele deve ser limitado. Ô, professor, mas como assim, cara? Claro, trabalhei com você, mencionei anteriormente essa importância produtiva que o trabalho deve gerar. Deve gerar uma produção econômica. Se eu tenho que gerar essa produção econômica, até mesmo porque toda a remuneração do que o preso recebe deve atender a algumas demandas. Não é isso? Deve atender a algumas demandas, despesas sociais, assistência à família, algumas demandas, ressarcimento ao Estado. Então eu tenho que gerar essa possibilidade de produção econômica. E o artesanato sem expressão econômica ele deve ser limitado, tanto quanto possível. Só que assim, abre uma ressalva. Qual é a ressalva? Nas regiões de turismo. Então, na região de turismo, pode sim estar sendo observado o artesanato sem expressão econômica. Vamos nós, os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua saúde. Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado. Artigo 33 trata da jornada de trabalho, que essa não será inferior a 6, nem superior a 8. Ó, fica ligado. A jornada de trabalho, bem tranquilo isso aqui. Jornada de 6 a 8, meu jovem. Acabou. 6 não inferior a 6, nem tampouco superior a 8. E deve-se considerar o descanso nos domingos e também feriados. Só que há uma situação excepcional e eu quero chamar a tua atenção, que é o nosso parágrafo
único. Observa. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para o serviço de conservação e manutenção do estabelecimento penal, ou seja, esse horário não inferior a 6 e não superior a 8, quando for para se tratar de trabalho para manutenção da unidade prisional, eu posso sim exceder sem problemas. Vou botar aqui para tu, ó. Então eu posso exceder sem problemas as 8 horas, desde que a atividade seja destinada à conservação e manutenção da unidade prisional. O nosso artigo 34 menciona que o trabalho poderá, ficar atento, porque algumas bancas, elas, para tentar te confundir, diz que deverá. Aí diz assim, ó, o trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública com autonomia administrativa e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Nessa hipótese, incumbirá a entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção com critérios e métodos empresariais. Além disso, também ela vai ficar encarregada da comercialização, como também suportar as despesas e inclusive o pagamento de remuneração adequada. Eu estou me referindo aqui quando o trabalho for gerenciado por fundação ou empresa pública com autonomia administrativa. Fica muito atento. Vale salientar também, e para que a gente venha observar, que os governos, todos os governos, quer seja federal, estadual ou municipal, eles podem celebrar convênios com a iniciativa privada. Então, esse trabalho, o trabalho na unidade prisional, ele pode ser exercido para iniciativa privada, desde que seja, obviamente, observado um convênio com os entes, quer seja federal, estadual ou municipal. O nosso artigo 35 menciona que os órgãos da administração direta ou indireta, quer seja da União, estados ou territórios ou do DF, municípios, adquirirão com dispensa de concorrência pública os bens ou produtos do trabalho prisional. Então, eles, obviamente, vão o que, adquirir os bens e os produtos do trabalho prisional, isso com dispensa de concorrência pública. Desde que, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda a particular. A produção, os produtos, os objetos devem destinar-se à venda a particulares. Só que quando não for possível ou quando não for recomendável essa venda aos particulares, o próprio Estado faz a aquisição com a dispensa de concorrência desses bens e também desses produtos. Vamos nós ao nosso parágrafo único, que destaca e menciona que todas as importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação da empresa pública a que alude o artigo anterior ou, na sua falta, ao estabelecimento penal. Então, o que foi arrecadado reverte-se lá para a fundação ou para a empresa pública que está sendo mencionada no próprio caput do artigo 34. Seguindo, vamos nós avançando. O trabalho externo, um assunto, um tópico bem importante. Se eu mencionei que o trabalho pode ser interno ou externo, chegou a hora de falarmos aqui do trabalho externo. E o trabalho externo, ele traz uma condição muito excepcional. Ele já trata da possibilidade do preso em regime fechado trabalhar fora do estabelecimento prisional. Observa, o que é que diz o nosso artigo
36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado. Aí eu tenho uma restrição. Somente, apenas, exclusivamente, se esse trabalho for em obras públicas. Então, o trabalho preso em regime fechado pode trabalhar fora da unidade prisional? Pode, desde que esse trabalho destine-se aos serviços em obras públicas. Porém, fica atento. Eu falei o serviço obrigatoriamente deve ser em obra pública. Mas essa obra pública, ela pode ser realizada tanto pela administração pública direta, quanto a indireta, ou até mesmo por entidades privadas. Ou seja, a obra pode ter sido serviço terceirizado. Uma empresa privada ganhou a licitação e ela está construindo a obra. Pessoal, como assim? Está lá, está sendo construída uma escola. É uma obra pública? Obra pública. Mas quem está fazendo a construção da escola é a empresa XYZ. Empresa particular, privada, XYZ. Beleza? Pode, professor, o condenado em regime fechado trabalhar para essa empresa? Pode. A obra obrigatoriamente deve ser obra pública. Mas essa obra pública, ela pode ser executada por diversos personagens, né? Pode ser pela administração pública direta ou indireta, pode ser por entidades particulares, obviamente uma situação de uma empresa privada, então fica atento. Seguindo, vamos nós. Que fique atento, né? Porque, entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Ah, professor, beleza. A obra é pública, a obra está sendo executada pela administração direta, o preso pode trabalhar externamente, mesmo preso em regime fechado? Pode. Isso é a administração direta que está executando, o próprio Estado responsabiliza-se aí pelas medidas cautelares de segurança. Mas se a obra está sendo executada por uma empresa privada, ela deve se responsabilizar pelas cautelas e medidas para evitar fuga e seja mantida assim a disciplina. O limite máximo de presos será de 10% do total de empregados na obra. Caberá ao órgão da administração, entidade ou empresa empreiteira a remuneração desse trabalho. Perfeito? Eles ficam responsáveis pelo pagamento da remuneração. A prestação de serviço à entidade privada depende, isso aqui é muito importante, tópicos importantes desse artigo, depende do consentimento expresso do preso. O preso tem que consentir expressamente que quer trabalhar, que aceita trabalhar para a entidade privada. Professor, mas o senhor falou que o preso condenado ele é obrigado a trabalhar. O senhor não falou? E se ele é obrigado, ele precisa consentir? Claro, ele é obrigado a prestar serviço para o Estado condenado dentro da unidade prisional. Nessa condição aqui que eu estou falando que o trabalho vai ser a uma entidade privada, o preso ele tem que consentir que aceita a prestação de serviço. Perfeito? Vamos nós, artigo 37. A prestação de trabalho externo a ser autorizada. Aqui está uma situação muito importante, porque assim, você visualiza a imagem do cara trabalhando externamente, ou seja, fora da unidade prisional. E aí eu ainda me refiro ao preso em regime fechado. Aí vocês, caramba, o cara preso em regime fechado pode trabalhar fora do presídio? Pode, né? Situação bem extrema, né? Aí quando você associa essa condição extrema, você vai querer ligar a autoridade responsável por autorizar a autoridade máxima, que seria no caso o juiz de execução. Negativo. Não confunde. O trabalho externo
mesmo para o condenado em regime fechado, deverá ser autorizado pelo diretor da unidade prisional, diretor do estabelecimento. E isso depende de alguns requisitos: aptidão, disciplina, responsabilidade e o mais importante, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Já há o entendimento pacificado do Superior Tribunal de que esse 1/6 cumprido da pena é para o condenado em regime fechado. Regime fechado. Regime semiaberto não exige-se esse percentual de cumprimento, essa parte de cumprimento da pena. Não existe essa fração de cumprimento da pena. Regime semiaberto é dispensável o cumprimento mínimo de 1/6 da pena para o trabalho externo. Perfeito? Então, fica atento com relação a isso. É dispensável para o regime semiaberto, trabalho externo. A conversa agora aqui é trabalho externo. Já batemos o interno, agora é externo. Esse trabalho pode ser revogado pelas seguintes circunstâncias. Observa, revoga-se a autorização se vier a praticar crime, fato definido como crime, ou for punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos desse artigo. Então, quais possibilidades irão proporcionar a revogação da autorização? Basicão, ó, falta grave, crime e mau comportamento. A terceira questão diz: o trabalho externo durante a execução da pena só é admissível aos presos em regime semiaberto e aberto. Negativo, já falei para você que cabe sim ao fechado, considerando algumas situações obrigatórias. A quarta diz: é imprescindível, é indispensável para a concessão de trabalho externo do preso em regime fechado e em regime semiaberto que ele tenha cumprido pelo menos 1/6 da pena. Negativo, errado. Para o cumprimento de pena, para o cumprimento de trabalho externo, o regime semiaberto não exige o cumprimento mínimo de 1/6 da pena. A quinta questão diz: o trabalho do condenado, considerado um dever social e condição de dignidade humana, possui finalidade educativa e produtiva. No entanto, os condenados por crime político não estão obrigados ao trabalho. Perfeito. Gabarito alternativo certo. Quem é que não está obrigado ao trabalho? O condenado por crime político e também os presos provisórios. Finalizamos o nosso bloco relacionado ao assunto de trabalho. Fica com Deus, até o nosso próximo encontro. Ó, valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!